Salve, rapaziada, bora para mais um Preto com Verde de número 31, última semana de setembro. Estamos nos aproximando do final do ano e da Copa do Mundo. Então vamos lá para mais uma semana de dicas. Lembrando sempre, por favor, de se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos os links para que todos recebam essas dicas e a gente possa manter o nosso trabalho totalmente gratuito aqui todas as segundas e sextas com dicas exclusivas e com análise no canal do Rei das Odds. Vamos começar primeiro com o resultado deste final de semana. Trocamos dinheiro com a casa, um leve prejuízo. Ainda estamos 4,80% acima da banca neste mês de setembro. Tivemos aí, começando pelas decepções, primeiro o Yamagata, que não conseguiu fazer um gol no verde. O verde vinha de uma sequência gigantesca tomando gols e o Yamagata acabou perdendo por 1-0. E a outra decepção, a Bélgica. A Holanda se impôs sobre a Bélgica, acabou fazendo 1-0. A Bélgica pressionou bastante, mas não conseguiu fazer um gol. Além da decepção do nosso querido Patrick Mahomes, que não conseguiu dar um passe a mais para touchdown e nos ferrou na tripla. Fica aí um extra de decepção por conta da NFL. E dois destaques positivos do final de semana. Primeiro, a MLS. O jogo acabou 3-2 e 3 cartões para cada lado. E o Northampton também. Eu disse que essa odd estava bem estranha. Saiu perdendo 1-0 e acabou virando 2-1. Uma das maiores odds do nosso final de semana, entrou tranquila, ainda o time acabou vencendo o Stockport. Beleza? Essa semana ainda está na finaleira da data FIFA. Quarta-feira tem Campeonato Brasileiro, que é um campeonato que a gente não aposta. Mas eu acabei escolhendo alguns jogos das ligas inferiores da Inglaterra para amanhã, terça-feira, quarta e quinta, na Finlândia. Tem um jogo da MLS isolado na terça-feira também que a gente vai mandar uma dica. Então vamos começar. National League, é a divisão norte. Vamos começar com AFC Flight contra Spennymoor. A maioria das dicas eu acabei indo na Bet365 porque a Betano não tem muitos mercados nessas ligas inferiores. Então a maioria das dicas vai ser na Bet365. Eu criei uma aposta que é o Flight ganha um dos tempos e mais de um gol na partida. Hoje o Flight é o terceiro colocado, o Spennymoor é o 14º colocado e na forma recente o Flight é o vice colocado, não perdeu nenhum dos últimos 5 jogos, ganhou 4 e empatou 1, enquanto o Spennymoor ele acabou vencendo 1, empatando 3 e perdendo 1, e nesse que ele empatou ele acabou perdendo um dos tempos, e tem bastante 2-2. Fora o Spennymoor é um 2-2, tomou 2-0, tomou 4-1, e no início da temporada ganhou de 1-0 de dois times inferiores, e o Flight em casa 3-1, 1-1, 3-1, 1-0 e tomou 2-0 lá em agosto. O último jogo entre eles foi 2-0 para o Flight, o resultado que já nos garante o Green. Próximo jogo, 5 jogos nessa mesma liga. Banbury contra Gloucester City. Este jogo eu escolhi 2 gols do Banbury, que é neste momento na classificação, é o segundo colocado atrás do Kings Lynn, só que na forma recente ele é o 7º enfrentando o 15º. Nos últimos 5 jogos o Banbury fez 10 gols, por isso que tem essa média de mais de 1.5 gols, que é o que a gente precisa para nos dar o green. O Gloucester tomou 3 do Chorley, tomou 1 do Hungerford, 1 do Hereford, 2 do Blyth, que é um dos últimos colocados, e 3 do Darlington. Então o Banbury tem aí nos últimos 5 jogos em casa, em 4 deles ele fez mais do que 2 gols. Odd 1,80, muito boa esta odd. Terceiro jogo, o Curzon Ashton contra o Scarborough. Eu escolhi, ambos marcam neste jogo. O Scarborough é o 6º colocado, visitando o Curzon, que é o 12º. Na forma recente é o 4º, visitando o 13º na forma. O Curzon empatou em 1-1 com o líder, então em casa, por isso que eu acabei escolhendo ambos marcam. Os últimos 5 jogos do Curzon teve 3 ambos marcam, e o do Scarborough teve também 3 dos últimos 5 jogos fora, ambos marcam. 1,72 essa odd, eu gostei bastante. Quem quiser ir numa empate anula ou até no dupla chance do Scarborough pela posição no campeonato, é uma boa pedida também.
O quarto jogo desta divisão, Darlington contra o Blyth. Como eu disse, o Blyth é um dos piores times da competição. O Darlington, ele é neste momento o quinto colocado, só que na forma recente o Darlington é a melhor forma recente. Nos últimos 5 jogos fez 13 pontos, 10 gols e tomou apenas 4. E o Blyth, nos últimos 5 jogos, tomou 11. Então eu fui em 2 gols do Darlington, do time da casa, a 1,72. Último jogo desta divisão é o líder, Kings Lynn visitando o Kettering. Eu criei a mesma aposta do UFC Flight. O Kings Lynn vence um dos tempos e tem 2 gols na partida a 1,80 na Bet365. É o líder visitando o 22º colocado e na forma recente ele é ainda o 22º colocado, não ganhou nenhum dos últimos 5 jogos, empatou 2 e perdeu 3, tomou 10 gols e fez 4, e o Kings Lynn não perdeu nenhum. Ganhou 2, empatou 3, fez 10 e tomou 8 gols. O último jogo entre eles acabou 2-1 para o Kings Lynn, tirando o amistoso de 2020. Então, grande chance aí de 1-0 ou 2-0 no HT do Kings Lynn, que é o líder, o melhor time, já nos dá o green. Na divisão sul agora da National League, eu escolhi 3 jogos. O primeiro deles é Concord contra o Worthing. Eu fui na vitória simples do Worthing a 1,85 na Bet365. É o terceiro colocado contra o 20º. E na forma recente é o terceiro colocado contra o último. Não fez nenhum ponto nos últimos 5 jogos. O Concord tomou 15 gols e fez 4. E o Worthing não perdeu nenhum dos últimos 5 jogos, ganhou 3, empatou 2, então eu fui na vitória seca a 1,85. Oxford contra Ebbsfleet. Eu fui em 2 gols do Ebbsfleet a 1,66. É o líder, 4 pontos na frente do Havant, visitando o 13º colocado, que em casa já tomou 6 gols e marcou 11, enquanto o Ebbsfleet fora, em 4 jogos, fez 9 gols. Então eu vou em 2 gols do Ebbsfleet a 1,66. 5 jogos, 5 vitórias seguidas, 13 gols marcados, média de quase 3 nos últimos 5 jogos, enquanto o Oxford empatou 1, venceu 1 e perdeu 3, tomando 10 gols nos últimos 5 jogos. É a média que a gente precisa para o líder da competição ganhar pelo menos aí de 2-0 ou fazer 2-0 contra este time que está em 13º colocado. O último jogo dessa divisão, o Havant contra o Weymouth, vai visitar o Weymouth. Eu fui em 2 gols do Havant, que é o vice colocado contra o último. O Weymouth é o último colocado. Nos últimos 5 jogos, o Weymouth tomou 7 gols e o Havant fez 14 nos últimos 5. Então, 2 gols do Havant a 1,80. Fora de casa, o Havant vem de um 2-2, de um 4-3, de um 3-2, de um 2-1 e 1-1, um jogo lá em agosto ainda, no início de agosto. Então, o último jogo do Weymouth, ele tomou 2 do Dover. É o que a gente precisa para dar esse green a 1,80. As odds sempre são muito altas porque a casa não sabe muito o que esperar desse jogo. Os overs também estão nessa faixa de 1,80 a 1,90, que pode ser um jogo 0-0, como pode ser um jogo 4-3, como a gente tem visto aqui nas médias. E finalizando a terça-feira à noite, Seattle Sounders contra Cincinnati. Eu fui na Betano para tentar criar uma aposta com ambos os times recebem um cartão e ambos marcam, aquele mesmo que nos deu green essa semana, mas não abriu ainda os cartões. Então eu fui em ambos marcam e um gol no primeiro tempo a 1,78 na Betano. O Cincinnati é muito forte fora de casa, vem de uma sequência de 4 ambos marcam. O Seattle também faz e toma muitos gols em casa. E na classificação, o Cincinnati está em sexto, ele está dentro da zona de classificação. E o Seattle, se ele ganhar, ele vai para 42, ficando a 3 pontos do Minnesota. Então é um jogo que vale muito para o Seattle, deve ir para cima. E o Cincinnati faz muitos gols fora de casa. Se você ver esse vídeo mais perto do jogo e quiser pegar essa linha de ambos marcam e ambos recebem um cartão, tenho quase certeza que vai bater também, porque é a tendência. Na quarta-feira eu escolhi apenas um jogo, da Finlândia, o SJK contra o KuPS, ou Kupoio PS, da Finlândia. Eu criei uma aposta que é o KuPS não perde o jogo e menos de 4 gols no jogo, ou seja, x2 e menos de 13,5. Tá 1,78 na Betano.
Pela classificação, o CUPS é o segundo colocado, 5 pontos atrás do HJK. E o SJK não tem muito o que fazer mais no campeonato, está bem distante. O último jogo entre eles foi 2-1. O CUPS vem de uma sequência de 1-0, 0-0, 1-0 e 1-0. E o SJK em casa vem de 2-0, 2-1, 1-0 e 3-2. Mas o SJK não tem muito mais o que disputar na competição. Não vai conseguir classificação para a Conference League, nem para classificação da Champions League. Quem está lutando realmente é o CUPS. Deve ganhar provavelmente de 1 ou 2-0. Não deve sair 4 gols nesta partida. E na quinta, justamente o jogo do HJK contra o Honka. Eu fui de over 2 asiático na Betano a 1,65. O Honka é o terceiro colocado, o HJK é o líder. Os últimos jogos entre eles teve na casa do Honka foi 2-1, agora em setembro de 22. O Honka em casa 2-1, 2-2, 4-1, 4-0 e 5-0. E o HJK 2-1, 3-0 e 1-1. Se sair 2 gols, o nosso dinheiro é devolvido. Se sair 3 gols, a gente tem o green inteiro. 1,65 na Betano. Beleza, pessoal? Grande abraço, são essas 11 dicas aí para nossa semana. Sexta-feira voltam todos os campeonatos, graças a Deus, depois dessa data FIFA, então teremos muito mais dicas já para o mês de outubro. Por favor, mais uma vez o apelo, se você chegou até aqui, se inscreva, curta, compartilha, ajuda a gente a manter esse trabalho gratuito. Grande abraço e tamo junto!